Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso audiocast, que hoje nós vamos falar sobre um tema que divide opiniões e pode ser tão lucrativo quanto desafiador, que é o mercado de undergoals. Enquanto a maioria dos apostadores se sente atraída pela ideia de jogos cheios de gols, o mercado under requer uma análise mais fria, focada e estratégica. Afinal, estamos apostando que os gols não vão acontecer ou que serão, muito escassos e que estamos indo também na contramão daquilo que nós gostamos de ver, que é gol. Então, nesse episódio, você vai aprender aqui a identificar os parâmetros mais importantes para escolher jogos com alta probabilidade de terminar com poucos gols. Vamos explorar os números ideais, o contexto das partidas, o estilo de jogo das equipes e algumas armadilhas que você precisa evitar para ser lucrativo nesse mercado. Mas, você já sabe, antes de começarmos, já deixa aquela curtida, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho para receber notificações como audiocasts como esse forem ao ar. E vamos começar conceituando o que é o mercado de undergoals. Antes de mais nada, é importante entender o que significa apostar em undergoals. Basicamente, você está apostando no limite de gols que uma partida terá. Por exemplo, no under 2,5 gols, a sua aposta vai ser vencedora se a partida terminar com 2 ou menos gols. Da mesma forma, para o under 1,5, que o limite é um gol, e assim por diante. Esse mercado tem um apelo único, porque permite que você vença, os jogos truncados, com fortes defesas e poucos eventos ofensivos. E é especialmente útil em jogos onde as odds para os mercados de over estão muito baixas, ou quando há alguns fatores indicando que a partida vai ser mais travada, por assim dizer. Muitos apostadores aqui evitam o mercado de under porque preferem torcer por gols. Isso é óbvio, é o objetivo da partida, sair gols. Além disso, requer paciência e um nível de frieza emocional muito elevado, já que um gol inesperado pode mudar completamente o cenário da sua entrada, da sua aposta. No entanto, para quem consegue dominar a análise e manter o foco, o mercado de under pode ser muito lucrativo. Isso porque muitas vezes ele oferece odds mais altas para eventos menos prováveis, como jogos sem gols ou com placares mínimos. Agora, nós vamos mergulhar nos fatores que podem te ajudar a identificar partidas com alta probabilidade de under goals. Esses parâmetros são baseados em estatísticas, contextos e tendências que afetam diretamente o desempenho ofensivo e defensivo das equipes. Vamos começar. Primeiro é a média de gols das equipes. O primeiro indicador é muito óbvio, e procure por partidas onde ambas as equipes possuem médias baixas de gols marcados e sofridos, especialmente nos últimos 10 jogos. Uma média que, combinada abaixo de 2, já é um bom ponto de partida. Claro que quanto menor a média você considerar, menos partidas você terá disponíveis para poder trabalhar, certo? Quanto mais se você colocar uma odd mínima, e aí você vai começar a fazer um filtro ainda maior. Por exemplo, se o time A tem uma média de 0,8 gol por partida e o time B marca em média 1 gol, a soma dá 1,8. Isso é um forte indicador de que a partida pode ser um bom candidato para under 2,5 gols. Outro item aqui, outro parâmetro a ser levado em consideração é a porcentagem de jogos com under goals. Esse é um outro dado aqui relevante, outro parâmetro relevante. Busque equipes que têm no mínimo 60% das suas partidas com under 2,5. Essa estatística aqui é facilmente encontrada em sites de análise de dados e ajuda a reforçar a consistência defensiva ou a ineficiência ofensiva de uma das equipes. Por exemplo, ligas como a Série B do Brasileirão ou a segunda divisão italiana frequentemente apresentam times que têm alta regularidade de under, devido à sua abordagem mais defensiva. Outro parâmetro a gente leva em consideração é o estilo de jogo das equipes. Esse aqui é um fator crucial. Times que priorizam a defesa, como o Atlético de Madrid em temporadas mais recentes, tendem a ser ótimos para o mercado de under.
Equipes que jogam de forma mais reativa, esperando o adversário atacar para contra-atacar, também costumam gerar jogos mais truncados e de poucos gols. Por outro lado, evite apostar em unders em jogos com equipes mais ofensivas, como o Manchester City, o PSG, Real Madrid, a menos que haja alguns fatores externos muito claros indicando uma mudança no padrão, como desfalques importantes, condições climáticas adversas, entre outros. Mais um parâmetro é o contexto da partida. Aqui, esse parâmetro ele é decisivo. Jogos de eliminatórias de ida, onde os times tendem a se estudar, a evitar riscos, costumam ser boas opções para under. Da mesma forma, partidas sem importância na tabela muitas vezes resultam em ritmos mais lentos, com poucos gols. Um exemplo clássico são finais de competições ou jogos entre rivais que preferem jogar com cautela para não serem surpreendidos. E também tem o parâmetro que é o histórico de confrontos diretos. Né? Esse histórico recente entre as equipes pode acabar revelando tendências muito importantes. Se os últimos confrontos terminaram com poucos gols, isso pode indicar um padrão que se repete. Ainda assim, sempre leve em consideração as mudanças de elenco, de técnico, isso pode acabar alterando significativamente a dinâmica da partida. Agora vamos aqui para algumas dicas práticas para o mercado de undergoals. Agora que você já sabe os parâmetros, vamos falar de algumas dicas práticas e alguns erros a serem evitados nesse mercado de undergoals. Primeiro deles, acompanhe as odds ao vivo. O mercado de under é muito interessante também, inclusive tem um vídeo no YouTube falando sobre uma estratégia aqui de undergoals quando uma das equipes sai à frente do placar. Então, esse é vou dar aqui um outro exemplo. Se o jogo começa com ritmo lento e as odds para under 2,5 estão aumentando, você pode conseguir uma entrada com mais valor. Tá? Evite jogos com alta importância ofensiva. Se uma das equipes precisa desesperadamente de uma vitória, ou se ambos estão lutando por classificação, o jogo pode se abrir a qualquer momento. Então, prefira jogos onde o empate ou um placar mínimo satisfazem os envolvidos. Condições climáticas e arbitragem. Condições climáticas ruins, quem já operou no inverno europeu sabe o que eu estou falando. Existem partidas em que neva, o gramado chega a ficar branco, isso atrapalha o desenrolar da partida atrapalha para quem está fazendo entradas no over, mas para quem está querendo trabalhar no under, isso ajuda bastante. Chuvas fortes, aquele gramado alagadiço, geralmente resultam em jogos com menos gols. Né? E, além disso, alguns árbitros permitem aquele contato físico, mais contato físico, tende também a manter aquele jogo mais truncado, favorecendo o mercado de under. Combine estatísticas e contexto. Nunca baseie suas apostas apenas nas estatísticas. Elas são úteis para identificar tendências, mas o contexto de cada jogo pode invalidar uma análise que, em teoria, parecia perfeita. Para a gente concluir aqui, então, vou te passar o segredo para então ter esses lucros consistentes no undergoals. Como vimos aqui, apostar no mercado de undergoals não é apenas questão de sorte. É necessário você fazer uma análise cuidadosa das estatísticas, entender o estilo de jogo das equipes e considerar o contexto da partida. Com paciência e disciplina, você pode transformar esse mercado em uma fonte confiável de lucros, em uma estratégia a ser colocada na sua prateleira de estratégias. E se você curtiu esse episódio, compartilhe com outros apostadores, deixa aquela curtida, fica ligado nos próximos conteúdos e diz aqui nos comentários se você também trabalha no mercado de undergoals ou quer aprender a trabalhar. Deixa aqui nos comentários para a gente fazer um bate-bola. Um abraço e até o nosso próximo episódio.